Olá, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa matéria, né? Então, antes falamos do agravo de instrumento, que eu acho um assunto gostoso de falar, é um recurso bem legal, bem difícil, mas bem legal, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso tiver alguma dúvida, pode me chamar aqui, tá, pessoal? Agora nós vamos falar de uma outra ação. Vamos sair um pouquinho dos recursos, acho que está bem bastante. A gente está falando de recurso algumas aulas. Vamos falar um pouquinho de uma ação feita na Justiça do Trabalho, mas é assim, de praxe a gente. Falando sim em ação trabalhista, a gente pensa logo, né? O empregado entrou contra o empregador, né? Então, eu vou contar para vocês uma ação da qual o empregador ele entra com uma ação contra o empregado. E quais são esses motivos? Tá certo, pessoal? Essa ação, ela se chama ação de consignação em pagamento. O que seria essa ação de consignação em pagamento? É uma ação inicial, é uma peça inicial, mas ela é feita pelo empregador, né, pela empresa. Quem contratou é que entra com essa ação. Por quê, pessoal? Ela é uma peça simples, tá? Não esquecendo que ela é uma peça simples, mas é uma ação inicial trabalhista, né? Ela é quando o empregador, é, por algum motivo, ele não consegue localizar o empregado, é, ele não consegue localizar esse empregado, ou para fazer o pagamento, ou para devolver algum objeto dele esquecido na empresa. Por exemplo, um empregado, ele não quer receber aquelas verbas rescisórias, ele fica fugindo, o empregador liga para fazer essa rescisão contratual e o empregado ele não dá notícias. Então ele tem que correr. Por quê? Porque se ele não fazer esse pagamento dessas verbas rescisórias, ele tem uma mora, né? Ele tem uma multa a ser paga pelo artigo 477, parágrafo 6º. Então, se ele não fizer esse pagamento em 10 dias, o empregador, ele existe uma multa ali, da qual, se o empregado entrar com uma ação trabalhista contra ele, ele tem direito a receber, tá certo? Então, é uma peça feita pelo empregador, é uma inicial, né? Nós vamos usar todos aqueles requisitos que a gente falou de uma peça inicial, que é o endereçamento, vai ser um endereçamento para o juiz, vai ter a qualificação. Essa qualificação ela só vai ser de forma contrária, né? O consignante, nós chamamos de consignante. Quem é o consignante? Consignante é o autor da ação. Quem é o autor da ação? O empregador. Quem é o consignado? É o réu, seria o empregado. Tá certo, pessoal? Aí colocamos o nome da ação, nós vamos falar os fatos, o mérito, e depois vamos dar a conclusão e vamos atribuir ali o valor da causa. Por quê? Tem a existência desses valores? Tem. Por quê? Essa ação de consignação e pagamento, ela é única, pura e simplesmente para fazer a devolução, ou de um objeto, ou um pagamento de verbas rescisórias, ou de algum outro valor que o empregado tenha direito a receber e o empregador, por algum motivo, ele não consegue fazer essa rescisão, né? O empregador ele marca essa rescisão com o empregado na empresa para receber essas verbas rescisórias, a entrega da carteira de trabalho, e o empregado ele não comparece. Então a empresa ela precisa fazer essa extinção do contrato de trabalho, e ela precisa, para que a empresa não seja aplicada essa mora, não seja aplicada essa multa, ela tem que ser feita antes de 10 dias. Então, logo que perceber que o empregado ele fica protelando para não receber, essa ação de consignação de pagamento é importantíssima para a empresa, tá certo, pessoal? Então, ela serve para precaver o empregador para ele não cair em multa, né? Então, nós vamos lá, falamos para o judiciário que nós estamos tentando fazer, que a empresa está tentando fazer um pagamento sem êxito, ou que está tentando devolver algum objeto. Por exemplo, a pessoa trabalhava com notebook ou com celular, e ele não voltou para buscar
esses objetos, né? Então, nós faremos um depósito em juízo do valor, deste valor, né, de ação das verbas rescisórias, e até o depósito desses materiais, tá? Então, vamos lá, pessoal. A ação de consignação e pagamento, o empregado ele se recusa a receber essas verbas rescisórias. Por exemplo, ele discorda de alguma forma dessa extinção do contrato de trabalho. Por exemplo, ele foi mandado embora por justa causa e ele acha que não foi justa, né, essa justa causa. Então, o empregado vai lá e ele entra com essa ação de consignação e pagamento para fazer essas verbas rescisórias, né? Vamos lá, o empregado se recusa a receber qualquer outra verba trabalhista que o empregador tenta lhe pagar. Então, o empregador tenta pagar o empregado e ele se recusa a receber. O empregador tem dúvida de quem é o beneficiário. Agora, o empregador ele tem dúvida de quem é o beneficiário. Por exemplo, quando morre, né, um empregado, ele não sabe a quem ele vai fazer o pagamento dessas verbas rescisórias. Então, ele entra com essa ação de consignação e pagamento, chamando ali os herdeiros ou esposa, não sabe se é divorciado, se tem filhos, se não tem filhos. Então, ele chama ali os herdeiros para receber essas verbas rescisórias ou esse material, esses objetos dele, né? Ou o empregado se recusa a receber ou esqueceu as ferramentas de trabalho ou qualquer objeto pessoal que ele tenha deixado na empresa, né? Que é aquilo que eu falei, celular, notebook, né? Então, dessa forma, nós percebemos que essa ação ela existe para que o empregador ele tenha o direito de quitar as suas obrigações e não seja penalizado em mora, né, por esse atraso nesse cumprimento. Quando o empregador se depara com essa resistência do empregado em receber ou de receber em pecúnia, em dinheiro, ou os objetos, ele deverá imediatamente ajuizar essa ação de consignação e pagamento para ter extinta essa relação de trabalho. Tá certo, pessoal? Um abraço.